Deixar ela aberta aí em Ezequiel. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Sabe, amado, nós estamos nesse ano renovo. E eu creio que Deus tem muito o que fazer em nossas vidas. Mas muitos não querem deixar, às vezes, Deus fazer. E Deus quer transformar, Deus quer mudar. Como nós acabamos de cantar essa canção, Jesus Cristo mudou o meu viver. E é verdade, Jesus quer mudar, Jesus quer nos transformar, Jesus quer mudar todos os dias das nossas vidas. Jesus quer nos mudar, quer nos moldar e mudar. Ele quer nos renovar, porque Ele quer ver eu e você diferente. Ele quer ver nós de cabeça erguida, caminhando nesta terra, vencendo, lutando, mas vencendo. E Deus quer mandar esse renovo em nossas vidas. Ele fez isso. Ele renovou muita gente, muitos homens e mulheres. Quando nós vamos ler a Bíblia, você vai ver que Deus renovou muitas pessoas na Bíblia. Pode se assentar em nome de Jesus. Então você vai ver que Deus, Ele sempre trouxe um renovo no meio do seu povo. Isso não é novidade para hoje. E isso desde Gênesis, quando você vai ver lá em Gênesis, quando você vai ver a vida de Jacó, por exemplo, onde a pastora citou lá sobre a vida de Abraão, mas quando você vai ver as descendências de Abraão, Jacó, por exemplo, Jacó, ele teve todo um caminhar com Deus, mas teve um momento que ele precisou do renovo. E quando Deus vem e ele tem uma luta com Jacó lá no Val de Jaboque, a partir daquele momento Jacó mudou até o nome dele. A partir daquele momento ele deixou de ser Jacó, ele passou a ser chamado Israel. Por quê? Porque Deus mudou a história de Jacó. Deus trouxe um renovo para ele. E Deus disse para ele: você como príncipe lutaste com Deus, e como homem prevaleceste. Por quê? Deus trouxe um renovo na vida daquele homem. E a partir daquele momento a história dele foi outra. A partir daquele momento a história dele mudou, inclusive o seu próprio nome foi mudado. E Deus vai trazendo esse renovo no meio do povo. Deus vai chegar para Josué lá depois de Moisés. Ele chega para Josué e diz assim: olha, ser forte e corajoso, levanta-se, que eu estou contigo. Deus vai sempre estar renovando, dando uma injeção de ânimo. Deus sempre estava ali dando uma fala, uma palavra, sabe, algo assim para que aquele povo se tornasse um renovo, tivesse um renovo na vida para continuar. Por que nós precisamos de um renovo? Para continuar. E Deus quer isso. Deus não quer ver os seus filhos sem ter esperança. Deus não quer ver seus filhos de cabeça baixa. Deus quer ver seus filhos de cabeça erguida. Então Deus o tempo todo na Bíblia você vai ver Ele falando, Ele enviando um profeta, falando com alguém para falar com ele, fala com o fulano e tal, fala com o rei e tal, e assim vai. E quando ele mesmo, ele não vinha falar. Falou com Davi fez tantas coisas, pisou na bola algumas vezes com Deus, mas Deus estava com ele ia lá, pedia perdão do Senhor, o Senhor vinha e, sabe, dava um renovo no coração do rei Davi, e Davi estava lá vencendo, batalhando. E assim Deus sempre fez. E quando lá em Zacarias 3:8, que está aqui nesse versículo aí na parede, Deus prometendo que um renovo novamente no meio do povo: eis que eu envio o meu servo, o renovo. Por quê? Porque Ele quer ver o seu povo vencendo. Amém? Ele não quer ver o seu povo sendo destruído. Ele não quer ver o seu povo sendo abatido. Ele não quer ver o seu povo cabisbaixo ou perdendo, ou sendo perdedor. Ele quer ver o seu povo sendo vencedor. Amém? Amém. Então Deus fala assim: puxa vida, a terra está daquele jeito, mas eu vou enviar o meu servo, um renovo, porque eu quero ver meu povo vencendo, sendo vencedor. Você vai ver o tempo todo na Bíblia Deus trazendo um renovo no meio do teu filho. Eu quero ler um texto com vocês aqui em Ezequiel, que também Deus quer trazer um renovo no meio do teu povo, no meio daqueles que necessitam. Talvez nem todo mundo precise de um renovo,
Mas para aquelas que necessitam, Deus também promete. Deus promete trocar, Deus promete mudar, transformar de uma forma tremenda. Leia comigo Ezequiel capítulo 36. Vocês estão em 36? Verso 26. 36, verso 26. Eu quero ler os 3 versículos aí, 26, 27 e 28. E diz assim o Senhor, olha, acompanha comigo. Dar-vos-ei um coração novo. Está sendo a sua Bíblia? E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Amado, veja só uma coisa. O que Deus está dizendo aqui? Qual é a intenção de Deus? O que Deus queria fazer com o povo? Você acha que a intenção de Deus é ver aquele povo continuando no erro? Ou vendo aquele povo continuando em cabisbaixa? Ou vendo aquele povo desanimado? Ou vendo aquele povo com o coração amargurado? Ou vendo aquele povo de coração duro? De mente, sabe, pesada? Pensando coisas ruins? O que Deus queria mudar aqui no povo? O que Deus queria fazer no meio do povo? Era trazer no meio do povo o quê? Um renovo. Amém? O que ele diz aqui? Olha, eu tirarei, olha só, dar-vos-ei um coração novo. Amado, por que será? Por que Deus queria dar um coração novo para o povo? Queridos, você já parou para pensar o que significa o coração? Se o coração não funciona, né? O corpo para, se não. Se o coração parar, para tudo, se não. É igual o carro sem motor, né? Carro sem motor pode ser uma Ferrari, mas se não tiver motor não serve para nada, se não. O ser humano é a mesma coisa. Ele pode ser uma Ferrari, ele pode ser o melhor homem do mundo, ele pode ser a mulher mais boa do mundo, ajuda 1001 pessoas, mas se não tiver aquele motorzinho dentro do coração, não serve para Deus. E Deus está dizendo, olha, eu vou te dar um coração novo. Não que aqueles homens, aquelas pessoas não tivessem coração. Eles tinham coração, mas o coração deles era de pedra. E o que significa um coração de pedra? Não serve. Um coração de pedra é um coração entristecido. Um coração de pedra é um coração amargurado. Um coração de pedra é um coração que ele pensa e maquina a maldade. Um coração de pedra deseja mal para o outro. Um coração de pedra, ele quer ver o outro para o buraco. Então Deus quer fazer o quê? Quer tirar aquilo do meio do teu povo e quer colocar um coração novo, um coração de carne. Agora um coração que seja humano. Ele quer trazer um renovo. Não que aquele povo não tivesse coração, eles tinham, mas Deus queria trazer para eles este renovo, um coração novo, um coração de carne, algo diferente. Amado, e todos aqueles que necessitam desse renovo, Deus quer dar. E todos aqueles que necessitam desse renovo, Deus quer colocar no meio do teu povo. Ele não quer ver um povo diferente, desanimado ou olhando para trás e querendo desistir. Deus quer ver você de cabeça erguida para vencer. E Deus constantemente quer fazer isso. E no nosso meio, hoje, no nosso meio, Deus também quer trazer um renovo. Deus quer trazer um renovo para nós todos os dias, este ano. Por isso Deus deu esse tema, o ano do renovo. Porque Deus quer ver você continuando, Deus quer ver você andando, Deus não quer ver você parado. Então Deus vai dizer assim, olha, dar-vos-ei, aqui em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. O que Deus quer renovar aqui? O que Deus quer trazer um renovo na nossa vida aqui no meio desse povo? O que Deus queria dizer com isso? Ele queria trazer um renovo no físico, coração, aqui no nosso corpo, e também trazer um renovo no espiritual. Deus queria renovar aquele povo, tanto no corpo, no emocional, como também no espiritual, porque Ele vai dizer, olha, eu vou dar um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo.
estavam tendo um espírito abatido. Tem muita gente que anda nessa terra com um espírito de abatido, um espírito de derrota, um espírito de inferioridade, ou um espírito de sonolência espiritual, caminhando nessa terra, mas sem sentido. Ou então caminhando nessa terra desanimado, sem esperança de vencer, sem esperança de ter uma vida melhor, sem esperança de se tornar um vitorioso, uma vitoriosa, sem esperança. Então Deus diz assim: olha, eu vou colocar um coração novo dentro de vós e um espírito novo. Deus quer transformar por completo os seres humanos. E neste ano Deus quer transformar por completo também. Pastor, eu tenho um coração bom, mas tem uma parte da minha vida, uma parte do meu ser que tem que ser renovado. Então Deus quer renovar, amém? Amém. Deus quer renovar. Esse mesmo Deus aqui de Ezequiel é o mesmo Deus de hoje. A Bíblia diz que Ele não muda. Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Então Deus não muda. Deus continua querendo trazer um renovo na minha vida e um renovo na sua vida. Você pode pensar assim: puxa, meu pastor precisa de um renovo? Claro que precisa. Pastor é o que mais precisa de um renovo. Se o pastor não tiver renovo, meu filho, não aguenta a pegada. Não aguenta a pegada. Tem que estar sempre se renovando diante de Deus. É por isso que nós jejuamos de vez em quando, damos um renovo aí, para se fortalecer. Amado, Deus quer ver o seu povo assim, de cabeça erguida. Deus não quer ver o povo dele andando aí fora, de cabeça baixa, sem esperança, sendo que Ele já deu a esperança para nós, sendo que Ele já mandou a esperança, sendo que Ele já mandou o renovo. Agora é só você andar como vencedor e não como perdedor. Então Deus promete: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então Deus quer renovar por completo as nossas vidas. Quer renovar. O coração de pedra não bate, amém? Ele é pedra, ele é duro. Ele não pensa. Ele não consegue. Mas Deus quer colocar algo humano. Deus quer colocar algo que possa ter sentimento, algo que possa ter amor, ou algo que possa fazer o bem para o outro, algo que possa ter, sabe, olhar para a pessoa, para o próximo que necessita, estender a mão. Porque quem tem coração de carne, de pedra, não consegue sentir amor pelo outro. Quem tem um coração de pedra não consegue sentir a emoção que o outro está sentindo, ou a tristeza, ou a alegria. A pessoa que tem um coração de pedra, mas tanto faz como tanto fez. Mas Deus quer mudar. Eu quero colocar um coração de carne, para que você ande como ser humano, ande e pense como humano, amém? É assim Deus faz hoje. Pastor, mas tem gente dentro da igreja hoje que o coração dele pode ser que seja de pedra? Eu não sei, pode ser que sim, né? Senão não teria essas palavras aqui. Porque Deus estava falando para o povo dele. Deus não estava falando para quem estava lá no mundão. Deus estava falando para um povo que era do Senhor, um povo de Israel, o povo dele. Amado, é tão interessante essas passagens que a gente lê aqui, que quando nós vamos ler verso 27, ele vai dizer assim: olha, e porei dentro de vós o meu Espírito. Olha a diferença. Quando nós lemos o versículo 26, que ele diz que colocaria um coração novo e porei dentro de vós um Espírito novo. Esse Espírito novo aqui, está aqui com letra minúscula, porque é um Espírito humano. Esse Espírito humano, às vezes, é aquele Espírito, às vezes, abatido, está ali quebrado, sabe, tá. Mas Deus está dizendo: eu vou colocar um Espírito novo aí também. Quer dizer, vai dar um renovo, pode deixar você para cima. Quando nós lemos o versículo 27, ele vai falar diferente: eu vou colocar o meu Espírito dentro de você, que seria o Espírito Santo. O Espírito Santo é diferente. Agora nós sabemos, eu e você, hoje nós sabemos. Quando Ezequiel ele fala sobre essa questão, ele está falando aqui mais ou menos, amado, 590, 570 anos de Cristo. Hoje nós sabemos que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo que Deus falou que colocarei, Ele já colocou, porque a Bíblia diz que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Agora, queridos, presta atenção numa coisa: Deus aqui estava querendo realmente transformar, renovar aquele povo.
Assim Ele quer fazer hoje. Tem muita gente dentro da igreja hoje que está precisando de um Espírito novo. Está precisando desse Espírito aqui, amado. E Ele diz assim, verso 27, porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Olha só, que coisa tremenda. Deus quer ver eu e quer ver você andando no caminho dele. Quando Ele fala de estatuto, Ele quer dizer, ande no meu caminho, ande nos meus pensamentos, ande nos meus desejos, ande nas minhas vontades. Amado, um homem de coração de pedra, um homem que não tem um espírito novo, não pode andar nos caminhos do Senhor. Não tem como andar nos caminhos do Senhor, ainda que venha para a igreja. Mas quando Deus transforma, quando Deus tira, e Deus coloca mesmo um coração de carne, um espírito novo dentro do homem, aí ele pode andar, ele vai querer ter o desejo de vir para a igreja, ele vai querer ter o desejo de estar na presença de Deus, ele vai ter o desejo de estar ouvindo a palavra de Deus, porque ele tem um coração de carne e um espírito novo. Se tem pessoas que vêm arrastadas, tem pessoas que às vezes vêm para a igreja sem vontade, ou não quer vir, porque ainda não tem o coração de carne, ainda tem o coração de pedra. E o coração de pedra, quem tem coração de pedra, não tem jeito de absorver as coisas de Deus. Quem tem o coração de pedra, não tem como ter sentimento de Deus, não tem como pensar como Deus pensa, não tem como agir como Deus age, não tem como andar nos caminhos do Senhor. Quem tem um coração de pedra, não tem como fazer parte da família de Deus. Por isso que Deus fala, eu quero como dar um coração novo, quero tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, eu quero colocar um espírito novo dentro de nós. Para quê? Para que pense como Deus pensa, para que venha agir como Deus age, para andar nos caminhos. Por isso que Deus fala, eu quero colocar o meu espírito dentro de vós, para que vocês andem no meu estatuto e observe, preste atenção, toma cuidado para não sair dele. Sabe, queridos, Deus tem esse cuidado com o povo, e Deus tem esse cuidado comigo e com você. É por isso que Deus quer trazer um renovo nesse ano, na minha vida, na sua vida. Pastor, eu estou quase bom 100%. Deus quer fazer você ficar bom 100%, amém? Deus quer trazer um renovo 100% na sua vida, amém, amado? Isso é no emocional, é no físico e no espiritual. É o que Ele está dizendo aqui nesse texto. Ele quer trazer um renovo nas três áreas. Ele quer trazer um renovo no físico, no emocional e no espiritual. É aquilo que nós temos dito. Nós precisamos ser renovados por completo. Por completo. Nós não podemos esmorecer. Nós não podemos ficar pelo meio do caminho. Nós não podemos se abater. Nós temos que continuar de cabeça erguida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amado, já parou para pensar? Se Deus, quando a gente vai ler a história da Bíblia, quando você vai ver a história da Bíblia, que você lê Davi, por exemplo, amado, se aquele homem fosse um homem que fosse para desistir, quantas batalhas esse homem teve que enfrentar, quantas, traição fizeram para pegar Davi, o próprio filho quis tomar o seu trono. Já para pensar, ele tinha tudo para dizer assim, Senhor, eu não quero mais esse negócio de rei, eu não quero mais esse negócio de andar eu estou fora. Já para pensar se ele quisesse desistir? Já parou para pensar, se Deus não tivesse dado um renovo, renovando o rei Davi, renovando a vida dele, será que ele ia ter o final da sua história? Mas ele não desistiu, ele continuou firme, ele não parou, ele não ficou pensando, será que vai dar certo? Será que Deus é comigo? Será que Deus tem me ouvido? Não, ele levantava a cabeça e ia. Nas batalhas ela estava Davi vencendo, ele não pedia a guerra. Por quê? Porque ele estava sempre sendo renovado por Deus, e Deus falando com ele. Queridos, eu vou falar para vocês, olha para mim, um homem que tem um coração, não fala homem na Bíblia, homem e mulher, que tem um coração de pedra, não pode ouvir a Deus. Não tem como ouvir a Deus. Por isso que Deus quer nos renovar, porque quando Ele coloca um coração de carne, um espírito novo dentro de nós, você tem mais facilidade de ouvir quando Ele vai falar com você. Pastor, mas Deus fala? Claro que Deus fala. Deus é vivo. Deus fala e fala muito. É nós que não escutamos o que Ele fala. Assim como Ele está falando no seu coração nessa noite, Deus usa a palavra dEle para falar conosco. E só tem duas pessoas que sabem o que precisa ser mudado. Só tem duas pessoas que sabem o que precisa ser renovado. É você e Deus. Amado,
Eu sei a área que eu preciso ser renovado, e Deus sabe. Você sabe a área que você precisa ser renovado e renovado. Você sabe, e Deus também sabe. Porque Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas limitações. Então só tem duas pessoas que sabem o que você precisa ser mudado: é você e Deus. Queridos, quando nós deixamos Deus trabalhar, quando nós deixamos Deus falar no nosso coração e dizer e se entregar a Ele: Senhor, muda, transforma eu nesta área, muda eu nesta área, esta área eu sou fraco, muda, fortaleça eu nesta área. Deus já sabe que você é fraco naquela área, mas quando você está pedindo isso para Ele, amado, Deus vai te ajudar, pode ter certeza. Ele vai trazer um renovo naquela área, e é naquela área que você era fraco, agora você vai ficar forte, vai ficar forte. Tem coisas, amado, na sua vida, tem coisas que às vezes a pessoa não fala para ninguém, ninguém sabe, é só você e Deus. Às vezes tem pessoa que pensa que nem Deus sabe, mas Deus sabe. Então é nesse ponto, é nesse momento, é nessa chegada aqui que você tem que chegar diante do Senhor. Eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor já viu, eu sei que o Senhor observou tudo, ninguém mais sabe, é eu e o Senhor. Então me perdoa nesta área, porque eu sou fraco nesta área, me renova nesta área. Nesta área eu preciso de um coração de carne, meu coração está como de pedra. Nesta área eu preciso do Espírito novo, Senhor, me dá, que eu preciso. Queridos, ninguém é perfeito, eu não sou e nem você é perfeito. O único perfeito que tem nessa terra foi Jesus, amém? Foi Jesus. Nós somos seres humanos. Então Deus quer trabalhar no nosso coração, Deus quer fazer essa manutenção diária, vamos dizer assim, ou, sabe, querido, para que você seja renovado, seja fortalecido. Queridos, deixa eu falar para vocês, se vocês pegarem uma plantinha, plantar ela ali fora, no vasinho, o vasinho pode ser de ouro, amém? Pega um vaso de ouro, põe lá a terrinha preta, põe lá os negocinhos, planta lá uma orquídea, sei lá o que. Mas se você não regar ela de vez em quando, o que vai acontecer com a florzinha? Vai morrer, sim ou não? Morre. Ainda que o vaso seja de ouro, sim ou não? Mas se você não regar ela, ela morre. Mas assim somos nós. Ainda que você seja uma pessoa linda e maravilhosa, ainda que você valha a peso de ouro, mas se você não deixar Deus te regar o teu coração, você morre espiritualmente. Se você não deixar Deus renovar o seu coração, se você não deixar Deus renovar a sua vida, você acaba morrendo. E Deus não quer isso. Deus quer te regar. Deus quer regar você todo dia com a palavra dele. Deus quer regar você todo dia com a mão maravilhosa que ele tem. Deus quer te regar todo dia, esse seu coração batendo com alegria. Deus quer te renovar. Sabe, queridos, Deus quer te renovar. É por isso que Deus fala: eu colocarei, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis no meu estatuto, guardeis o meu juízo e observeis. Agora veja que coisa tremenda, versículo 28. Habitareis na terra, falando para o povo, que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Olha o desejo do Senhor. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus, até hoje, agora, nesse exato momento, em segundo, Deus quer que vocês sejam o povo dele, e Ele quer ser o seu Deus. Deus não mudou essa história, Deus não mudou a ideia, Ele continua com a mesma ideia. Ele quer ser o seu Deus, e Ele quer que você seja o povo dele. Sabe, querido? Mas para isso, para chegar aqui, o que ele tem que fazer? Ele quer trazer um renovo, Ele quer transformar algumas áreas da nossa vida. Ele quer transformar para que chegue assim por completo diante dele, por completo. Sabe, queridos? O maior desejo de Deus é esse, é de ver o povo se entregando a Ele, e Ele se entregando ao povo. Pastor, mas isso, amado, é o que ele diz aqui. Isso não é heresia, não.
Isso é verdade. Ele disse aqui: eu quero ser, olha aqui que o desejo de Deus é esse, amado. O desejo dele é: vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O desejo de Deus é ser Deus na sua vida. O desejo dele é ver você caminhando no caminho dele, seguindo os estatutos dele, observando os estatutos dele, para que ele possa ser o seu Deus e para que nós possamos ser o seu povo. Coisa maravilhosa. Deus quer o melhor para a sua vida, amém? Deus quer trazer um renovo na sua vida. Deus quer trazer um renovo na nossa vida. Deus quer trazer um renovo. Este ano, amado, vai ser este ano, o ano do renovo. Busca isso de Deus. Não deixa barato, não deixa por menos, não. Busca de Deus este renovo na sua vida. Aquela área que você vê que você precisa de mudança, aquela área que você vê que você precisa ser mudado, transformado. Busca esse renovo de Deus em nome de Jesus. Seja ela no emocional, seja ela no físico, seja ela no espiritual. Busca esse renovo do Senhor. E Ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele prometeu um coração novo. O que significa? Ele pode transformar tudo por dentro se Ele quiser. Ele prometeu um espírito novo. Ele pode transformar os seus pensamentos por completo. Ele diz assim: eu porei dentro do seu meu espírito. Você já tem o Espírito Santo, mas Ele quer fazer você abrir os olhos e enxergar mais longe. Sabe, querido, tem pessoas que andam com Deus, que está espiritualmente assim, andando com Deus, mas está espiritualmente não tendo uma visão, por exemplo, de águia. Chegar lá longe. O que Deus pode fazer, o que Deus pode alcançar, o que Deus pode trazer, o que Deus pode fazer no meio da minha família, o que Deus pode fazer na vida dos meus filhos, o que Deus pode fazer. Tem que ter visão de águia, olhar lá na frente. Porque o nosso Deus olha assim, Ele não olha para baixo, Ele olha para frente. Mas infelizmente, ainda existem pessoas que andam com Deus, mas não tem essa visão às vezes. Olha só para baixo. Sabe, queridos, nós precisamos mudar essa forma de pensar. Deus quer trazer um renovo. Deus quer trazer algo novo. Deus quer transformar. Deus quer mudar. E este ano, Deus nos deu essa palavra. E eu creio, se Ele nos deu essa palavra, é porque nós precisamos desse renovo maior, para dar um crescimento maior, para olhar mais longe, para subir mais alto e para crescer. Em nome de Jesus. Quando vem o renovo, vem o crescimento. Oh, glória. Quando vem o renovo, vem o crescimento, amém? Amém. E vindo o crescimento, amado, você vai estar mais perto de Deus. E vindo o crescimento, você vai dar um degrau a mais. E vindo o crescimento, você se torna uma outra pessoa. Porque senão, sabe o que acontece? Entra um ano e sai outro ano. Você continua no mesmo. Pastor, eu passei um ano inteiro, eu só li 10 versículos da Bíblia. Ou passou o ano inteiro, não consegui ler nenhum livro. Não, amado. Deus quer ver você crescendo em todas as áreas. Deus quer ver você para cima, para frente, olhando mais longe. Quando o pastor falar de alguma coisa, de algum planejamento da igreja, opa, pastor, isso vai dar certo. Eu estou nessa, estou junto, hein? Vamos junto. Nós temos planejamento para esse ano. Quero ver quantos vão vestir a camisa desse planejamento, para ganhar vidas fora. Precisamos pensar, precisamos olhar mais longe, precisamos ver o que nós vamos alcançar. É isso que Deus quer. Esse renovo que Deus quer trazer no meio do povo não é à toa. Esse renovo que Deus quer trazer no meio do povo é para realmente um crescimento na sua vida e no meio do Evangelho, no meio da obra de Deus, no meio do ministério, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem esse renovo na sua vida? Amém. Amém, glórias a Deus. Eu vou encerrar esse momento dizendo para você o seguinte: Deus, Ele tem o melhor na sua vida. Deus quer o melhor. Deus, Ele quer sempre nos renovar, amém? Para que Deus quer nos renovar? Deus quer nos renovar para que você venha, se torne um vencedor, amém? Deus quer nos renovar para que você se torne um vitorioso, amém? Deus quer nos renovar para que você seja um conquistador, amém? Deus quer nos renovar porque Deus quer ver você crescer, amém? E Deus quer nos renovar porque Deus quer ver você de cabeça erguida, sabe? Deus quer ver você
andando por fé. Deus quer ver você crendo. Deus não quer ver você desistindo. Por isso Deus quer trazer um renovo na sua vida, porque Deus não quer ver você ficando pelo meio do caminho. Deus quer trazer um renovo na sua vida, porque Deus quer ver você crescendo. Deus quer ver você tendo fé cada vez mais. Deus quer trazer um renovo na sua vida, porque Deus quer ver você se tornando mais do que vencedores em nome de Jesus. Amém, amado? Fica de pé, eu quero orar com você.